Alô, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta na segunda-feira agora, continuando o nosso curso aqui sobre Romanos, o nosso estudo, Romanos capítulo 9, nós veremos hoje. Gostaríamos que você estivesse conosco, seria bom, nós pedimos desde já que você possa começar, e se você não for inscrito no nosso canal, que você possa inscrever-se no canal, que você possa ativar o sininho das notificações, e nós gostaríamos que você estivesse conosco. Seria muito bom. Dê um likezinho aqui para a gente também, seria maravilhoso. Hoje nós continuaremos a estar vendo o estudo sobre Romanos. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Vamos continuar, vamos aprender. Se você quiser fazer parte da aula ao vivo, via internet, é só entrar em contato conosco. Você entra em contato conosco através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é esse aqui. É esse aqui, não é? Olha, ó. É esse aqui, ó. Central de Estudos Adonai, o DDD 85 99655 5555. Só é chegar, dizer lá e dizer, olha, eu gostaria de participar ao vivo. Então, todos os dias, nós entraremos em contato com você, daremos o link para que você possa participar da aula, dar sua opinião, estudar, debater, para que a gente possa aprender juntos, né? Então, nós gostaríamos de ficar junto com você desse período. Vamos lá? Vamos começar nossas aulas? Valeu! Pera, deixa eu abrir meu caderno. Eu marquei logo o primeiro versículo de cara, quando fala que a nossa consciência é controlada pelo Espírito Santo. Isso é muito real, né? Quando a gente serve a Jesus e a gente recebe o Espírito Santo no nosso coração, é incrível como tudo que a gente vai fazer, a gente recebe assim, como se fosse uma voz de aprovação ou algo que, tipo, constrange, né? Se for uma coisa que não for para fazer. E eu acho que é exatamente essa questão da consciência ser controlada pelo Espírito Santo, né? Eu estou escutando a minha voz. Eu não sei se está dando esse coisa aí para vocês, tipo um eco. Vocês estão? Sim. Estou um pouquinho. A minha voz ou com a tua? Eu escutei. Eu estava escutando um pouquinho mais, bem baixo a tua, Adriana, mas era bem baixo. Mas ainda está dando esse eco. Não sei por quê. Será que é porque eu estou sem... Eu botei o meu volume aqui no mínimo para não... Deixa eu ver. Mas ainda me escuto. Vou colocar aqui meu fone, só para testar. Tá. Porque ele está descarregando, é por isso que eu não botei. É estranho, né, a gente ficar se escutando. É. Tem que tirar meu óculos. Pronto? O do senhor também está tendo esse Agora, eco. melhorou? Não, continuou me escutando. Eu não estou mais, não. Não, desliga o seu, pai, aí, para testar. Ah, mas ainda bem que vocês não estão. Então tá bom. Então vamos continuar. Alô? Fala aí, Adriano. Faz o teste, Adriano. Fala. Eu falo e eu consigo me escutar, como se fosse um eco. Ah, então é porque deve ser o computador que está fazendo o próprio eco. Porque... eu tô de fone. Fala, não tem. Não tô também me ouvindo, não. Baixa o volume do computador. O senhor tá sem celular. Tá mudo, senhor. Baixe o volume do computador. Repetindo.
baixei já, coloquei bem baixinho. Chuva aqui no Ceará. Eita, menina. Vai dar certo. Foi-se embora. É bem legal, Adriana, o que tu falou. Tipo, como eu fui mastigando, isso é bem pertinente mesmo. A gente saber que a nossa consciência, querendo ou não, né? Pelo Espírito, é bem... Que a consciência e o Espírito confirmam o que a gente tem como testemunha, que é Cristo, né? Isso é legal. Eu marquei o segundo. Assim... Mas se a Nata quiser falar, porque, tipo, eu marquei o segundo, porque Paulo vem dizendo que o coração dele tá cheio de tristeza, né? E aí eu até anotei que ele tá triste por Israel ter rejeitado Jesus Cristo, que ele vem falando justamente com o povo, né? Com os judeus, com os israelitas. E como muitos rejeitaram, então ele está expressando o sentimento dele de tristeza, porque ele faz parte dessa nação e muitos deles rejeitaram. Sim. É verdade. O que eu tinha visto era isso mesmo. Que ele chega a uma tristeza tão profunda que ele até se daria. Ele É muito forte quando ele continua isso, quando ele diz que se daria, porque e pensar que ele ia se doar, ele dizer é melhor que eu morra só um do que esse povo todo dia aqui, que não estão conseguindo enxergar, né? Pois é, ele faz isso, que ele fala até aqui sobre o que eu anotei. Isso aí mesmo. Fala aí nesses 5 primeiros capítulos ele fala sobre isso. 5 primeiros versículos, versículo, Ele fala sobre isso daí. Sobre a tristeza dele depois de ter falado tanto. É uma continuação do capítulo 8, né? Ter falado tanto em relação a coisa, como é que é o nome? A promessa de Deus de mandar Cristo, né? Que os judeus precisavam acreditar nisso e tal, e ele continuar insistindo, né? Os judeus continuaram insistindo, então ele se ficou muito triste mesmo em relação a isso. Aí o que eu vi, por exemplo, nos outros versículos, ele começa a questionar, né? De novo, como sempre. O negócio da retórica, né? Eu vi sobre a retórica grega, como se ele colocasse um opositor imaginário à ideia dele. Aí ele fica fazendo essas perguntas, como se já houvesse alguém que fosse rebater a ideia, ele bota no texto esse opositor imaginário. Eu vi. Isso. Aí eu marquei o 6º. E ele sempre chega numa conclusão, né? Ele vai a pergunta, a outra pergunta e chega na conclusão. Sim. Tu marcou o quê? Aí eu marco, quando ele começa, eu marquei o 6º versículo. Nós conhecemos que a palavra de Deus Porque é a primeira pergunta que a pessoa faz, né? Que o opositor dele faz. Aí ele pega e diz: por acaso Deus deixou de cumprir a promessa, né? Para Israel? Porque a promessa era que Israel era o povo escolhido. Aí ele fala: não, porque nem todos os descendentes de Israel pertencem. E aí, o que eu vi, que dizia assim, que a promessa para os descendentes, a promessa é para os descendentes espirituais e não os físicos. E aí, tipo aquele fato que a gente viu que quem obedece a Deus é que é considerado filho de Deus, né? É o povo que acredita, que é aquela questão da fé. Volta para aquilo da fé, que é a fé de Abraão. Obediência é a consequência. E aí é o que ele fala. Até, eu não lembro se foi em Hebreus ou até, acho que em Hebreus ele fala da fé de Abraão, e aí ele fala que aqueles que pertenciam à fé de Abraão. E aí em Romanos ele mesmo fala: os gentios, quer dizer que a circuncisão é só aquela da carne e a espiritual, né? E aí ele volta meio que para isso. Sim.
Né? Que nem por seres descendentes todos são seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendências disso. A Nata hoje está só no ela, tá meio lesada, né? Eu marquei o 8. Eu marquei o 8 também, mas pode pensar aí para tu botar tuas ideias no lugar. Não, pode falar aí, o que é que tu acha do 8? O 8 foi que eu observei, né? Porque ele meio que continua essa questão do 6. E aí, no meu ela fala assim, isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Que é a questão que eu vi assim entre os judeus e os gentios. A promessa, ela é feita para os judeus e os gentios. E é para aqueles que escolhem servir a Deus. Vão ser os filhos da promessa, né? Que é algo que a gente só pode ser alcançado pela fé, que rebate tudo que os judeus achavam que só podia ser alcançado pela lei. Eles achavam que tinha que fazer o que era, e só eles eram os filhos. Eles achavam que eles eram os descendentes e a promessa era só para eles e acabou. E aí o Paulo mais uma vez vem tentando rebater. Olha, não significa que quem é descendente físico vai ser necessariamente filho de Deus. Apenas os filhos da promessa, que são os que são alcançados pela fé, que são considerados filhos de Abraão. Pra trás, só um pouquinho, só pra trás aí, um pouquinho, pra trás. Ô pai, tá escutando? Esqueceu o microfone ligado. Ligado. Sim. Esqueceu o microfone ligado. Eu também concordo com isso. Na verdade, eu não tô falando muito também por conta que e foi isso também que eu vi, entendeu? Tipo assim, vai na mesma linha daquela que a gente sempre já tem visto, né? Nos capítulos, capítulo 5. Isso é um assunto que a gente já compreendeu. Ele tá repetindo porque ele vai usar de novo, ele tá trazendo à tona, porque ele vai começar a pegar pesado de novo, depois. É meio que pra eu vejo que ele bota todas as provas de que o que foi dito anteriormente só é ratificado por Cristo, né? Isso. Que não tem nada rebatido. Eu até vi que eles dizem assim, que Abraão ele vai ser o pai de muitas nações, que não é só a nação de Israel, né? Então, tipo, e os israelitas sempre pegavam só para ele aquilo. Como quando abriu para todo mundo, eles ficaram, tipo, indignados. Por isso que eles não acreditavam que Cristo era o Messias. É porque, se for para pensar, Abraão, ele teve Ismael e Isaac. Ismael, ele foi abençoado também. Deus deu a benção para Ismael, né? Quando a H foi posta para fora por conta da Sara. Ismael foi abençoado. Foi o anjo, foi lá e abençoou Ismael. E aí depois vem e abençoa Isaac. Então, continua aquilo ali. Só que aí a descendência de Isaac é uma descendência dos hebreus mesmo, né? Vindo daquela descendência de que foi separada, que Deus é um povo que Deus separou para provar e para mostrar, para ser exemplo. Pronto. Filho da promessa, né? Tipo assim, para ser o exemplo. Então Deus, ele como Deus, a palavra de Deus fala que Deus não mente, então ele falou que ele prometeu que ia cuidar desse povo. Independente, entendeu? Então ele vai estar cuidando desse povo. Porque esse povo é o povo que ele separou para dar o exemplo, para mostrar para os outros, né? Mas aí na palavra dele também fala que ele tá para abençoar todos, né? Pois eu também, tanto que por isso que eu marquei aqui,
o versículo 9 e o 13. E aí, eu percebi que ele... Eu marquei o 12, Pois é, eu marquei só tipo, esses dois, mas aí, para não marcar tudo. Mas eu vejo que meio que ele exemplificou, né? Ele mostrou que ele colocou, disse que Sara ia ter, que era a promessa de que a partir dos filhos de Abraão viria uma nação. E aí ele não rejeitou Ismael, apesar de que não era a partir daquele que viria o povo, que seria escolhido para dar o exemplo, né, para poder propagar a mensagem de Deus para todas as outras nações. E aí, eu vejo que ele usa isso daí para mostrar, desde aqui, ele nunca disse que vinha só para vocês. Isso daqui foi uma promessa, mas é como se vocês fossem o princípio do negócio, mas não é só vocês. E eu marquei o do 13, que ele bota: amei Jacó, mas rejeitei Esaú, porque eu vejo muito na história da questão de Jacó e Esaú, é que Esaú era o mais velho, e ele tinha por direito só que ele rejeitou esse direito. E nisso daí, né? E nisso eu meio que enxergo a questão da fé. A questão de que ele tinha uma promessa, ele tinha algo, um benefício, e ele rejeitou aquilo. E é meio que, eu acho, assim, né, eu fiquei observando e fiquei vendo que é meio que, assim como os judeus têm a questão do Cristo e eles rejeitaram. Então, eu acho que é um exemplo de fé. E aquele que alcançou, que foi Jacó. Jacó, ele aceitou, ele quis aquilo. Ele trocou, ele quis. Então, por isso que foi a partir de Jacó que foi o resto da descendência. Sim. Porque o outro rejeitou. E aí, tipo, não é... E eu acho que quando ele diz que Deus já sabia, né, que um ia servir ao outro, pelo fato de que Deus deveria saber que um teria uma fé, ia seguir, permanecer na fé. Não que ele tinha certeza que ele tinha escolhido que Jacó ia e Esaú não. Mas eu não acho, não vejo problema de Deus ter escolhido. Não, também não vejo, sabe? Pelo fato de que... Não, é pelo fato de que Jacó, ele seria um homem de maior fé do que o Esaú, entendeu? Eu acredito que ele pode ser escolhido por isso. É tanto que todas as coisas de Abraão foi vencido, foi pela fé. Eu acho que, eu lendo, eu vi muito que envolvia toda a questão da fé. Uhum. Da questão de fé que estava disposto a seguir aquela promessa, a seguir aquele propósito. Uhum. E eu acho assim, nessa parte aqui, eu tava pensando em relação porque ele começa a citar as pessoas, né? Agora foi tanto nome que eu não lembro. Que eu escutei agora tanto nome que agora eu não lembro qual é a sequência. Rebeca, ela foi escolhida quando estava no poço. Ela foi pro poço para pegar água, né? Uhum. E aí como é que foi feito? O funcionário. O funcionário de Abraão, ele tinha sido levado para buscar a esposa para Isaac. Uhum. E aí quando ele foi, o que aconteceu? Ele estava lá, chegou no posto, e aí ele começou a orar, e falou desse jeito. A mulher que der água para mim e para os camelos. Essa é a pessoa que vai estar, entendeu? Então, todas essas pessoas, elas foram escolhidas por Deus. Se for para parar para pensar. Todos os exemplos que ele dá aqui foram de pessoas que foram escolhidas por Deus. Aí o que é que eu penso? Tipo assim, Deus, ele pode escolher pessoas para fazer o propósito dele. Já tem no plano dele, por exemplo, ele já tinha no plano dele que Isaac iria nascer. E que Isaac iria fazer isso, entendeu?
E aí ele também teve no plano de em relação a Raquel, acho que foi Raquel, né, que casa com Jacó, Léa e Raquel. Só que Raquel que... Não tem nada a ver. Estão botando Raquel aí, não tem nada a ver. É Rebeca, porque é Rebeca que teve Jacó e Esaú, né? Rebeca que foi mulher de Isaac. Foi muito nome agora que eu escutei. Ainda tá assim, ó. Pronto. Aí Rebeca, ela orou, né? Por causa que ela não podia ter filho também. Ela teve o mesmo problema. Então, foi liberada. Então, então, veio Jacó e Esaú, certo? E é que quando eu vejo assim, que ele fala que amei Jacó, porém me aborreci de Esaú, não é eu, Natália, eu vejo assim. E não é, o problema não é que ele já tenha se irritado com Deus antes mesmo já teria se irritado com Esaú. Não. É porque ele escolheu Jacó, é o que ele está falando, entendeu? Como se fosse assim, eu escolhi Jacó. Tinha 2, eu escolhi Jacó. Entendeu? Eu entendi, mas eu acho mais pela questão da fé mesmo, porque como Deus ele já sabe antes de agir, ele já tinha noção de que o Jacó teria mais fé para conseguir aquilo, e é tanto que ele meio que saberia que Esaú no momento ia fraquejar, como de logo ele já... É tanto porque quando ele nasceu, o que foi meio que aconteceu? Que um puxou o outro, não teve essa questão? Foi. Né? Que eu não lembro mais. O Jacó saiu puxando o Esaú pelo calcanhar. Pois é. E aí eu acho que Deus, ele meio que já saberia que é a questão de fé, que Jacó ia... Por que eu acho que é tanto uma coisa da fé? Porque depois ele fala outras coisas que meio que baixam essa tecla da fé, entendeu? E aí eu acredito muito que é isso. Que em nenhum momento Deus rejeita. Ele não rejeita o outro. Rejeitou. Mas ele sabe que um tem que o outro tem mais fé. Tá querendo falar não crê que... Não crê em Deus e que aquela promessa iria ser propagada. Tu acha que não tem nada a ver com... Tu acha que é independente nada? Não que não tenha nada a ver, mas tu acha que independente da fé ou do motivo, Deus só escolhe e pronto, quem ele quer? Não. Não, é porque eu acredito que seja assim. Deus, ele tem um plano e não tem nenhum problema ele criar pessoas para cumprir o plano dele, escolher pessoas. Não tem nenhum problema. Isso não é consequência de uma... Tipo assim, se ele escolhe esse, ele rejeita esse. Não quer dizer isso. Não é uma consequência. Então, Abraão teve outros filhos. Muitos outros filhos. Abraão. Depois que Sara morreu, ele casou de novo e teve outros filhos. Entendeu? Mas Deus tinha escolhido Isaac. É isso que eu estou querendo dizer. Deus não escolheu Ismael. Deus escolheu Isaac. Porque Deus quis. Porque ele quis. Porque era isso que era o plano dele. Ele queria que fosse assim. Isso bate com o que eu marquei aqui no versículo 13, que diz assim, ó. É de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Foi tipo assim, eu pensei nesse lance assim também. Porque, tipo assim, na minha Bíblia já não fala assim. Não usa essa linguagem, mas eu li. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Deus não desconhece. Tá aqui, é o versículo 11. Que vem falar. No meu é o 13. Não. É o 11 mesmo. O 11 fala é o 11 que fala sobre não isso. Os gêmeos nascidos,
e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Então ele não tinha, tipo assim, era independente, entendeu? Era independente. Deus simplesmente escolheu. Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, porque aí não seria porque Esaú era assim ou Jacó era daquele jeito, entendeu? Mas por aquele que chama, ou seja, é como se fosse assim, ele simplesmente chamou, ele simplesmente olhou assim e falou, vai ser Jacó que vai fazer esse negócio que eu tô querendo. E aí ele preparou tudo para Jacó fazer aquilo, entendeu? Sim. Porque simplesmente ele queria. Ele dá oportunidades. Aqui depois a gente vai ver mais sobre, ele dá o exemplo de Faraó. Tipo, Deus, ele dá oportunidades. O que eu vejo é sempre que Deus dá oportunidades para você crer. Ele sempre mostra. Pois é, eu concordo com isso daí que vocês falaram. Aí, o que eu quero dizer é que ele traz isso à tona para mostrar para os judeus que eles foram simplesmente o exemplo, tipo, eles foram só o escolhido para disseminar e que a partir da fé viria para os outros, entendeu? Porque, tipo, os judeus meio que escolhem isso para determinar que foi só para eles. E eles só mostram, Deus foi que escolheu vocês, mas o resto aqui não foi rejeitado. Quer dizer que os outros não vão ser, entendeu? Isso, porque... é na mesma linha, né? Só que agora é com o povo em si. Vocês, judeus, cristãos. Por isso que eu acho que ele traz tanta tona isso, que faz parte muito forte na cultura dos judeus, para mostrar, ele escolheu todos esses aqui, e vocês foram escolhidos para mostrar. Só que, tipo, agora vocês estão virando as costas. Meio que ele vai continuar dizendo isso, né? A promessa tinha sido para quem? Isaac. Não, depende. Não, dos dois. Jacó ou Esaú? Jacó. O Jacó, mais novo, vai servir o mais velho. O mais velho vai servir o mais novo. Então, ok. Ei, o que é isso aqui? Weed, o que é isso aqui? Tá. Sim, aí, pai. Parou? Não, mas eu vejo o seguinte, é que a promessa viria para o primogênito. Quem é o primogênito? Esaú. Esaú, então... Deixa eu ajeitar aqui o negócio. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, peraí, certo? Mas você for ver desde o nascimento, o que foi que aconteceu? Jacó ficou puxando o pé dele para que não pudesse sair, para que ele pudesse ser o primeiro. Depois que nasce, Deus viu o coração dos dois e viu que o Esaú, ele trocava por uma sopa de legumes. Tudo que ele tinha de direito. Ele não valorizou aquilo que ele merecia. É tanto que Jacó só foi abençoado só depois que ele brigou com o anjo. Que aí ele trocou de nome. Em partes. Mas foi. Tá. Porque antes disso ele era meio que o enganador, né? E representava o nome dele como enganador, né? Jacó. O nome dele representava. E naquele tempo o nome influenciava muito. Quando a criança nascia, o nome era o nome dado conforme a situação de cada um. Mas é nessa linha mesmo, tipo assim, escolher, mas isso não muda, eu acho que não muda o fato. Não muda porque Deus já conhecia. Mas nós temos o livre-arbítrio para fazer. Por exemplo, se você for ver lá Nínive. Nínive era para ser destruída. E Jonas era para ter ido lá para falar para todo mundo
para que houvesse arrependimento, para que houvesse tudo. Só que ele não queria ir porque, não, aquele povo é ruim demais. O rei de lá cortava as cabeças das pessoas e colocava em pilhas, como se fosse uma pirâmide, só de cabeças de pessoas. Ele disse, não vou querer, eu quero que seja destruído tudo, mas de propósito. Eu acho que a gente está chegando quase na mesma coisa, só que de forma diferente. Ai, eu Adriane. Vai, será que eu tô vendo mesmo isso aí? Pois é. Não, pois é, mas eu entendo o que o teu pai quis falar e até concordo, porque é a questão de que Deus, ele deu o livre-arbítrio no começo de tudo. Por mais que ele tenha escolhido aquele povo, ele espera que aquela pessoa também escolha ter, né? Então ele deixa o livre-arbítrio dele. Será que ele vai ter fé para seguir aquilo ou não, né? O propósito, né? O propósito que Deus teve. Ele chama, né? Isso. Eu acho que eu falei errado quando eu falei que, tipo assim, ele escolheu, mas ele chamou. Ele, tipo assim, ele já tinha consciência que ele chamaria. Desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Porque eu acho assim que... É igual como ele tem um chamado para cada um na nossa vida, um propósito da gente fazer. Cabe a nós ter a escolha ou não. Ele tinha um chamado inteiro para aquele povo, de ter a escolha, assim como ele teve para Isaac para seguiu, e ele tinha, assim, para Esaú e Jacó. Só que, a meu ver, como Deus já sabia do que provavelmente aconteceria, o que ele sabia que Jacó Ele sempre vai saber. Ele saberia que Jacó iria prosseguir, Esaú de alguma forma ia voltar. Então, mas ele deixou que é tanto que ele tinha aquela profecia, né? Mas ele deixou para que o Esaú tivesse o livre-arbítrio. E aí o Esaú só mostrou que ele trocava a fé dele, o direito, que era, por sinal, muito grande, né? Pelo prato lá de lentilha. Comida, de lentilha. Agora, assim, e eu acho que, tipo, a gente se alonga, mas ele vem falando isso só para poder mostrar para os judeus que é muito doido. Eu marquei o 15 também, que esse, quando eu li assim, eu lembro que depois ele, é o 15 e 16, ele fala que é muito forte. Se você pegar só ele, aleatoriamente, né? Ele diz, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter, mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nossos desejos nem de nossos esforços. Quando eu li esse, eu fiquei, como assim, meu Deus? Como assim? E eu fiquei quebrando a cabeça. Mas aí depois eu parei mais a mente. Porque eu fui ler lá em Êxodo, no 15, e quando Deus fala isso, na época que o povo já tinha saído do Egito, já estava toda coisa. E aí o povo estava o quê? Deus não tinha agido na hora que eles queriam. E Deus estava mandando esperar aí. E eles querendo o que queria. E Moisés indo lá se encontrar, e o povo começou a fazer deuses para eles mesmos, para conseguir o que queria. E aí Moisés vai lá pedir misericórdia pelo povo. Oh Deus, tipo, tem misericórdia, o povo que está querendo. Mostra aí, Deus meio que fica, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter e tenho isso daí. E aí eu vejo pela questão da fé, porque Deus já tinha falado para aquele povo todinho, vou tirar vocês do Egito, eu vou fazer um monte de coisa por vocês. Vai ter terra, tá? Segura as pontas aí que eu vou fazer um monte de coisa. Deus abre o mar, tira o povo do Egito, faz tudo. Com pouco tempo depois, lá tá o povo querendo fazer o que quer, sem conseguir ter uma esperazinha. Aí, nesse momento, eu fui lá ler, aí eu vi que era quando Moisés estava pedindo a Deus pelo povo. Deus pega e diz, Moisés, eu vou fazer, mas por conta de você. Ele fala por conta de você, na questão de que, porque ele via que ele era o que tinha fé nele. Só Moisés tinha fé em Deus. E dizia assim, eu vou fazer por causa de você, mas
Ó, vou ter misericórdia de quem eu voltei. E aí, quando a gente pega isso aleatório, é muito bem quando você vê que é em relação à fé. E aí eu acho que Paulo traz à tona de novo para mostrar para os judeus, ó, gente, querendo ou não, em relação à fé, vocês estão olhando para onde? Né? Eu também acho que isso, porque quando ele fala sobre o faraó, eu lembro que quando eu li a história na Bíblia, antes mesmo de Romanos, eu fiquei me questionando quando ele falou essa parte aqui do versículo 17, né? Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. E aí falava que Deus endureceu o coração de Faraó. Aí antes, quando eu no celular fora tá tão bonito. Aí antes, quando eu pensei, assim, quando eu li, eu parei e pensei assim, caramba, Deus é muito mal, na época, quando eu li a história. Não agora. Aí já é botar comida na boca, né? É falar com a boca. Aí, eu fiquei pensando, poxa vida, Deus endureceu o coração de Faraó, ele não teve nem chance, né? Tipo assim, é muito mal, né? Porque o Senhor, ele perde aquilo lá. Só que se for parar para pensar, quantas pragas, quantas coisas que Deus fez muito antes de acontecer o que aconteceu com Faraó. Ele tentou várias vezes mostrando e pedindo para Moisés ir lá e falar, e vai lá e fala, e diz quem eu sou, e mostra isso, e vamos fazer essa praga, vamos fazer aquela praga, para mostrar meu poder. E o cara ainda ficou com o coração endurecido. Então, eu lembro muito do lance da humanidade adâmica, que a gente falou sobre Adão e Cristo, que Paulo, ele compara, Adão e Cristo. É muito sobre isso, que é quando você simplesmente escolhe aquilo ali, né? E deixa aquilo dominar você. Então, ali, para mim, o que eu entendo é tipo assim, Faraó, ele simplesmente aceitou aquilo, aquela natureza dele, e não quis conversa. E quando ele não quis conversa, Deus olhou e falou assim, eu posso ter misericórdia, poderia mudar? Poderia, mas ele olhou assim, vai na água. Tu tende a isso, tu quer isso, continua. E aí eu vou usar disso para minha glória. Entendeu? Isso daí, Nata, eu ainda vou mais fundo. Eu fui atrás ainda e eu vi que quando a nossa tradução é endurecer, mas a palavra em hebraico, a palavrinha que está em hebraico na Bíblia, ela pode ser traduzida por endurecer, mas ela também significa fortalecer. Então, se a gente vê que é fortalecer, Deus só fortaleceu o desejo do coração do faraó. Que já tinha nele. Que já Deus só, tipo, não vou mudar, porque a questão que aí eu vejo o livre-arbítrio. Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Então, Deus não interferir se o faraó estava convicto naquilo e não tinha nenhuma vontade de querer mudar, como tu disse. Ele não tinha intenção nenhuma. E aí eu fui ver que é exatamente a palavrinha que é fortalecer. Então, o faraó só se fortaleceu nesse... Porque, sinceramente, eu até hoje não vi na Bíblia nenhum momento onde que Deus não dá oportunidade. Entendeu? Não vejo, não vi. Posso estar errado, mas até agora não vi ainda Deus não dando oportunidade para o povo se arrepender. Ou se redimir, se arrepender, ou reconhecer. Não vi. Pois é. Até onde? Eu acho legal, eu também subi esse, e eu volto para o 16, porque no meu ele diz assim, portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não do nosso desejo e do nosso esforço. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, e aí eu vi que a misericórdia que ele faz aqui, a misericórdia de Deus sobre os gentios, ele volta mais uma vez dizendo que a misericórdia de Deus, a graça que derrama, não é pelo esforço que a gente vai obedecer à lei ou não, mas depende da nossa fé. Então, quando depende de Deus, a questão de depende de Deus derramar a graça por meio da nossa fé.
Então, não é nosso esforço, porque depende do que a gente sente, do que é a nossa fé. Não é o que a gente faz. E depende de Deus derramar a graça dele sobre a nossa fé. Isso. Só isso. Aí eu acho muito interessante que ele volta tudo isso para poder mostrar para os judeus, mais uma vez, a questão da lei e da fé. Aí ele vai falar sobre a soberania de Deus, né? Depois. Isso. Que ele fala, logo tem ele misericórdia de quem quer, de novo, né? Ele repete. Né? Porque ele fala sobre o que é que ele disse para Moisés no 15, e aí no 18 ele fala, logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Né? E é muito legal. 18. E eu acho muito legal porque, tipo, tudo isso mostra como ele é soberano, que ele tem um propósito, que ele vai derramar a graça, vai derramar tudo. O que depende, ele é tão soberano que ele faz por meio da fé da gente. Ele arbítrio, né? Depende do coração de cada um, né? Achei muito de acordo com o propósito dele, claro. Aí ele vem falando, né, enfatizando isso no versículo 20, aí ele começa os questionamentos, né, Paulo? O 19 ele faz de novo. Tu, porém, me dirás de que, né, vai quem tu, ó homem, que discutirias com Deus, né, porventura pode o objeto perguntar quem... Até o 21, ele começa a questionar isso. Aí no 20, eu até escrevi assim, ó, porque no meio diz assim, ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Caso o objeto criado pode ser a ele que o criou, porque me fez assim? Aí eu meio que botei que Paulo rebate. Quem somos nós para discutir com Deus? Ou então para determinar quem ele deve salvar ou não? Porque como os judeus diziam que, tipo, os gentios não deveriam ser salvos, só ele. Então é meio que eu vejo que Paulo rebate nesse sentido. Quem é tu para dizer que Deus deve salvar? Só vocês que determinam a lei e eles não, porque eles não é, né? Essa questão do... Eu meio que vejo assim. Eu marquei o 21, que diz que do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um para uso especial e outro para uso comum. É exatamente isso que a Fernanda está falando. Ele pode usar para o que ele quer, né? Exatamente. Eu vi muito que parece que eu nem cheguei aí para isso, mas eu vi que uma outra pessoa linkando a que Timóteo diz, que é 2 Timóteo 2:21, mas eu vi que ele fala do barro também. Mas que tem outras traduções que parece que falam que é feito de ouro, prata, não lembro. Mas aqui que Deus fala no sentido da utilidade mesmo, né? Que é a questão de que Deus usou, ele deixou uns útil, na verdade, um para fins especiais e outros não. O que eu olho, o fim especial era a nação de Israel. Era o vaso que tinha um fim especial de proclamar o nome dele, espalhar para outras nações. E os outros, para o uso comum, eles queriam receber aquilo. Então, no caso, era o povo de Israel era para estar proclamando para os gentios. Só que eles não estavam enxergando isso. Porque eles queriam ser os únicos vasos por completo. Isso mesmo. Povo meu ao que não era meu povo. Aí ele vai e fala sobre Oséias, né? No 25. Chamarei povo meu ao que não era povo meu, que não era meu povo. E amada a quem não era amada. Eu acho muito legal, porque ele fala isso. E no 23 ele fala assim, ó. No meu fala assim. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor, ainda mais sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, daqueles que ele preparou previamente para a glória. Que é tudo aquilo que a gente falou, que é a soberania de Deus. Ele usa tudo isso para a glória dele, para o propósito que ele tem, né? Mas sabe o que é mais doido? Tipo assim, tu imagina um povo onde que foi completamente, ainda está sendo protegido por Deus, cuidado por Deus, pela promessa dele, e é um povo que não valoriza isso,
e vem outro povo que não tem essa proteção total, essa exclusividade, vamos dizer assim, e simplesmente vai porque quer, tu acha assim, tipo assim, se tu fosse Deus, o que é que tu pensava? Olha aí, meu irmão, o cara nem foi exclusivo com ele, o cara tá vindo aqui e se dedicando, e se derramando, e querendo buscar, e o outro que eu tô aqui, ó, direto fica com o nariz empinado, falando, porque tem muita parte onde que o povo judeu, ele reclamava. Demais. Demais. Sempre reclamava de Deus, vai, tá bom. Porque tem muito. Não é só no Êxodo, não. Na época do Êxodo, não. Várias partes ele começa a reclamar também que não tem rei. A gente não tem rei, a gente não tem rei. E Deus até fala assim, oxe, eu não sou rei, não? Não sou suficiente, não? Né? Mas aí vai, dá, entendeu? Deus é muito doido. Então, eu acho que só agora mesmo, nesse momento, eu estou entendendo a tristeza de Paulo, quando ele começa esse capítulo. Tipo assim, poxa vida, meu irmão, sempre é assim. Nós somos, é como se fosse um povo ingrato, entendeu? Tipo assim, um povo onde que tem tantos privilégios, mas é um povo onde que não estava enxergando a graça e o cuidado de Deus. Mas estavam, tipo assim, chegaram a um ponto onde que nós somos exclusivos e pronto, acabou-se. Sim. E aí Paulo foi levantado para mostrar para esse povo que não era isso assim, não. Que era tipo assim, ó, baixa a bola que não é assim também, não. Entendeu? Que Deus ama, Deus cuida, Deus promete, Ele cumpre, mas vamos colocar o coração no lugar. É tanto que ele vai e fala sobre... Esse, não sei qual é o versículo aqui que a gente leu, que ele fala sobre que nem todos. Do Isaías, é o 27. É o 27, que nem todos são? No 27 ele fala... Aí ele começa, eu acho muito legal, porque Paulo é muito usado por Deus, é sério. Porque ele pega as histórias tudinho, ó. Ele fala de Oséias, que tu falou, aí ele vem no 27 ele fala... Ele realmente era um conhecedor da palavra. Era muito. Aí ele fala do Isaías, do que o Isaías tinha profetizado. Isso mesmo, Jesus ia. Que ele fala, embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Aí ele fala, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. Não tivesse deixado essa mesmo. Ele é muito inteligente porque ele fala tudo isso, ele prova tudo isso, tudo que o povo judeu acreditava, tudo que eles tinham passado, ele vem provando, ó, os profetas tudinho falaram, vocês não estão abrindo os ouvidos e os olhos, não estão entendendo. Sim. E aí vem o último título, né, que é Israel é responsável pela sua rejeição. O meu é a incredulidade de Israel. O meu é o povo de Israel e o Evangelho. Aí esse final eu acho muito massa também. Deixa eu falar aqui, o versículo 30 conclui o que a gente está discutindo aqui, né? Que ele fala assim, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, né? E Israel, que buscava a lei de justificação, não chegou a atingir essa lei, né? Que ele começa... E aí vai continuando. Por quê? Né? Que é aquele negócio da retórica lá. Não, aí esse 32 eu acho sensacional. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Aí ele fala, tropeçaram. Isso, por que os judeus na pedra de tropeço. É aquele lance lá da retórica, né, da grega. Ele vai, que diremos, pois, depois que ele concluiu isso tudo, fez esses questionamentos todos, que diremos, pois, então, conclusão, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. Ponto. Fé. Aí o que aconteceu? Israel, que é o povo judeu, né?
que é a representação do povo judeu, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Que aí, de novo, ele ficou nesse esquema de querer impor as leis, né? Colocar as leis direitinho e tal. Isso. E o que eu acho mais legal é que ele fala no final, tropeçaram na grande pedra em seu caminho, que foi Jesus. Eles simplesmente tropeçaram no que todas as profecias diziam que eles... Eles não conseguiram enxergar para Jesus como o Messias. Eles tropeçaram na pedra angular, né? De tropeçar. É muito louco. Verdade. Muito bom. Por mim, acabou. Pois é. Depois que eu mastiguei ele, tintim por tintim, cheguei aqui dar um alívio, que eu disse, entendi. Deu para entender muita coisa por meio das observações de vocês. Foi um capítulo muito rico, muito cheio de detalhes, né? Mas eu acho que melhora, Fernanda, quando você entende como é que é a forma que ele escreve. Muito. Melhora muito. É incrível. São questionamentos onde que tem resposta no final, sempre. Eu acho tão doido que eu fico assim, caramba, como eles eram inteligentes, né? Tipo, o pessoal lá. Como eles trabalhavam a mente filosoficamente, né? De ter esses questionamentos. Porque, tipo, como ele chegava falando isso pro povo, quando eles liam, eles entendiam. Eu tenho certeza que ele escrevia da melhor forma. Aí eu fico, como a minha mente não é nem um pouco trabalhada da forma que eles agiam. Ele escreveu de acordo com o povo. Paulo sempre escreveu de acordo com o povo. Né? Então, ele não ia escrever algo de um jeito onde que ninguém ia entender lá para aquele povo. Então, ele conhecia o povo, porque ele também era romano, né? Então, ele sabia, então ele foi e escreveu de acordo com o que aquele povo ia entender, tudo aquilo que ele estava falando. Porque ele era judeu também, então era completo para aquele pessoal. Acho que é por isso que é mais difícil de entender, eu acho. É porque não tem nada a ver com a nossa interpretação. Ele está falando direto. E aí tem que tomar cuidado nesse lance, porque primeiro tem que saber como é que é a escrita dele, o estilo de escrita, como é que ele monta o texto dele. E, ao mesmo tempo, tem que saber do que ele está falando, das promessas que foram faladas no Antigo Testamento. Porque a argumentação dele é toda em cima daquilo. Se você não sabe daquilo, você não vai entender isso aqui, entendeu? E é tão louco como como é algo que é muito delicado, como às vezes a gente vê, tipo, usarem solto. Porque não tem como usar um negócio desse solto, minha gente. Para entender o significado real, não tem como usar solto. Porque a gente vê, tipo assim, tem muita gente que utiliza essas coisas daqui, de um capítulo que é muito complexo, pegando versículos e tirando. Não tem como, porque isso aqui é completo, né? É algo que tem que ser completo mesmo. É aquela história. Um texto fora do contexto vira um pretexto. Verdade. Desse jeito. É super verdade. E o que eu acho legal, tipo, trazer para cá, para os dias de hoje, eu olho para mim e vejo assim, tipo, a questão de não julgar, porque não sou... Volta para isso, porque não tem como eu saber qual é a fé maior ou menor das pessoas. Os judeus naquela época julgavam a fé, digamos assim, né? Pelo agir, pela lei. E eles faziam dessa forma. E hoje, tipo, não tem como eu querer apontar como ele chega lá naquele coisa e não julgar o outro. O que eu posso fazer é tentar exortar ou mostrar o que é a verdade de Cristo. Mas nunca julgar ou determinar que o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer, o que está fazendo certo, está fazendo errado, a não ser que esteja pontualmente algo que você sabe e tenha conhecimento para exortar em amor, que é o que Cristo nos impôs. Mas muito nessa questão, principalmente não julgar cristão de não cristão, que a gente até já falou. Não tem como a gente botar no mesmo patamar pessoas que não estão, né? Não. É tanto que eu comentei aqui que eu achava que um capítulo é que ele estava se referindo para um público diferenciado.
Eu até vou olhar de novo, que eu acho que foi o capítulo 8. Não, o 7, não lembro agora. Que ele vai falando sobre o pecado humano, né? E eu falei até que era para um público, mas que era um público que foge do público que a gente falou no início, que era para judeus e gentios cristãos, né? Eu vou até confirmar depois e voltar aqui para falar se era realmente certo o que eu estava falando. Porque é como se eu estivesse falando que não era para poder julgar, botar no mesmo patamar, né? Cristãos e não cristãos, e aí aqui falar que Paulo fez isso, botou no mesmo patamar, entendeu? O que eu tô querendo dizer? É por isso que eu tô dizendo que eu tenho que olhar de novo porque eu me lembro que eu fiz um comentário desse tipo, dizendo que ele estava falando especificamente para uma coisa. Não, eu lembrei, porque aí tu falou agora, eu lembrei disso, que eu ia pesquisar para ver mesmo, e aí não olhei ainda. Mas, enfim, é isso mesmo, esse esquema. E outro, não achar que a gente é o bichão, né? Exatamente. Ou então querer sempre impor a lei. É entender e aplicar a lei em nós mesmos primeiro, né? Em nós mesmos, e daí fazer com que as outras pessoas enxerguem isso. Não no sentido de botar a goela abaixo. Né? Como os judeus eles estavam tentando fazer, goela abaixo mesmo, botar sei. Princípios, né? Né, mulher? Porque eu vi aqui meu dedo, que eu machuquei o dedo, aí eu olhei agora, tá meio nojento, aí eu... Gente, se você gostou, deixe seu joinha e por favor se inscreve no canal, né, gente? Ajuda, quem sabe, se também gostou, participa, dá opinião, fala também sobre o que você achou desse capítulo, né? Vale a pena, toda contribuição é bem-vinda. Paizinho, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, eu sei que o Senhor tem nos guiado, e eu te agradeço pela tua misericórdia, Pai, porque o Senhor está revelando aquilo da tua palavra, mesmo sabendo que a gente não tem muito conhecimento, mas o Senhor tem... Eu tenho certeza que o Senhor tem se alegrado porque a gente tem buscado, tem procurado aprender mais de Ti. E o legal é saber que o Senhor tem aberto os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes para entender a Tua palavra, para entender a Tua vontade, para se achegar mais a Ti e entender o Teu coração, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue assim com a gente, Pai, que a gente possa estar com o coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse período, Senhor. Que a gente também venha estar com o coração aberto mesmo e de forma humilde a receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que o Senhor venha estar nos usando de uma forma de que seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a exaltação do Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus amoroso, cuidadoso mesmo, Senhor. Cuidadoso ao ponto de que a gente pode ver tantas coisas que o Senhor fez para um povo, mesmo às vezes o povo não sendo grato, mas o Senhor é um Deus que não mente, o Senhor é um Deus que cumpre todas as coisas, Pai. E a gente quer fazer parte disso, né? A gente quer fazer parte das Tuas promessas, a gente quer fazer parte dos Teus planos, Senhor. Então, nos capacita e nos leva para que isso seja verdade nas nossas vidas, Senhor. Então, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Bem, espero que você tenha gostado dessas aulas hoje, de estarmos juntos aqui mais esse dia. Acabamos de ver Romanos capítulo 9. Nós temos um encontro marcado amanhã. Se você quiser participar conosco, amanhã nós estaremos juntos aqui. Meu nome é Jaime, e aqui, se você quiser entrar em contato conosco, só é através do WhatsApp. Você pode entrar em contato conosco e dizer, olha, eu quero participar. Se você quiser participar, só é passar um WhatsApp aqui para a Central de Estudos Adonai, o número DDD 85, telefone 996555555.
Nós pedimos logo também que você aproveite e, se você está gostando dessas aulas, dessas coisas, nós queremos que você dê um likezinho aí, que você possa estar junto conosco. Inscrever-se no canal é importantíssimo. Gostaria que você ficasse junto conosco, através da sua inscrição, e ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado, porque passamos esse tempo junto. E nós gostaríamos que você amanhã estivesse junto conosco, porque amanhã nós iremos ver o Romanos capítulo 10. Já começa a se preparar. Romanos capítulo 10. Bem, até lá. Espero você. Um abraço.